Vamos seguindo que a gente sempre corre contra o cuco, corre contra o tempo. Vamos falar de outro candidato. O Jornal Estado de São Paulo e a FAP deram sequência hoje à série de sabatinas. O convidado foi Ciro Gomes, do PDT. Foi o Ciro de sempre, se apresentou com educação, a fala mansa, mas em determinado momento discutiu com os entrevistadores. Na área das propostas, ele sugeriu uma reforma na Previdência com um sistema de capitalização e a taxação de grandes fortunas e heranças para solucionar os problemas das contas públicas. Falou ainda em limpar o nome dos brasileiros, projeto carinhosamente apelidado pela Vera Magalhães de SP Ciro. No campo político, o pedetista disse que fica do lado dos, abre aspas, mortadelas e classificou como frágil e injusta a prisão do ex-presidente Lula. Apesar disso, ele afirmou que o petista não deve ser candidato. Ciro criticou, por fim, Jair Bolsonaro e pediu para que, frase dele aqui, aspas dele, o Brasil não cometa o suicídio coletivo de elegê-lo presidente. Vera. Pois é, eu fui a mediadora do debate, juntamente com outros jornalistas do Estadão, e tudo corria muito bem quando o Ciro se exaltou e aumentou o tom de voz e a retórica por conta própria, sem que fosse nem questionado. Ele entrou em combustão espontânea, Silvio Navarro, não precisou nem riscar o fósforo. O que me leva a crer que há método nessa sistemática. Ele foi o Cirão da massa ali, por conta própria e por vontade própria. E isso tem uma razão de ser. Ele está em busca do voto lulista que está solto aí e que ainda não encontrou o Fernando Haddad, que está fazendo uma escala por hora nele, por hora na Marina Silva. Ele quer fidelizar esse eleitor, fazer com que ele se mantenha ali, está dando uma espécie de upgrade direto da classe econômica para executiva. E o que ele usa para fazer esse upgrade é esse programa Nome Limpo, que eu acho que SP Ciro era um nome bem melhor, seus marqueteiros foram ruins, e ele insiste nisso. Logo na primeira fase ele sacou esse negócio da cartola, voltou nesse assunto, a plateia perguntou sobre isso num sinal de que a proposta tem acolhida, e ele fez muita questão de diferenciar o povo do que ele chama de baronato. E na classificação de baronato cabe tudo. Cabem bancos, cabe a imprensa, cabem as empreiteiras, cabem todos aqueles que não estão com ele, cabem os adversários, etc. Então ele está em busca desse voto, que é um voto mais associado ao povo, e por isso ele se classifica como mortadela, e tentando fazer uma contraposição aos outros candidatos, notadamente ao Geraldo Alckmin, em quem ele bateu muito pesado, no Alckmin e no PSDB, e ao Jair Bolsonaro. Ele acredita que pode ir ao segundo turno contra um desses dois. Acho que ele acredita mais que pode ir contra o Jair Bolsonaro no lugar do petista, porque ele acha que Fernando Haddad não vai emplacar. E o Alckmin, ele quer tirar de cena, dizer que esta eleição não é para alguém mole. Ele falou que não é uma eleição nem para capitão e nem para picolé de chuchu. Essas foram as suas palavras finais, em mais uma demonstração de que ele foi até ali com um objetivo, que é o de capturar esse voto lulista. Eu acho que ele se desempenhou bem nessa missão. Ele se saiu bastante bem na sabatina. Sigo com você, Andreasa. Ele foi bem na sabatina. O Ciro tem uma qualidade política rara. Ele traça uma estratégia e a cumpre e arrisca. A estratégia pode ser errada. Ele errou no caso do Centrão. E por aquele motivo, considero que ele está, e eu considero mesmo, fora desse jogo. Não tem chance de ir ao segundo turno, segundo a minha avaliação. Isso não quer dizer que ele não possa, com o tempo, reconstruir para si estratégias que o mantenham em evidência. Talvez seja a única que ele tem, mas ele cumpre bem a estratégia de tentar capitalizar, ainda que tardiamente, depois do erro do Centrão, o eleitor do Lula, esse que posou nele, enquanto o Haddad não vem, enquanto o Haddad não se converte em Lula. E foi muito bem na sabatina hoje com essa missão de se apregoar como Lula. Mas tem uma incoerência fundamental nesse discurso, ele fica fazendo malabarismo a esse respeito. Diz que não passa a mão na cabeça do PT, do Lula, diz que não passa a mão nos crimes cometidos pelo PT e pelo Lula, que é diferente, embora forme como mortadelismo, mas ao mesmo tempo diz que não compreende, que não aceita a prisão do Lula. Não faz sentido, então ele precisa ser confrontado. É uma pergunta óbvia de debate. Vem cá, filhão, o Lula é inocente? Os crimes atribuídos a ele não aconteceram? Perguntei não são pro senhor, verdadeiros? ele é um criminoso? E aí ele
E aí ele falou que o conjunto probatório é muito fraco, é que ele está condenado, Então é e que isso. a condenação é legal, portanto existe, tem de ser respeitada, porém que ele acha que o conjunto probatório é fraco. Então é esse malabarismo que o jornalismo, a Vera foi o limite jornalístico, mas os adversários dele, chamados de frouxos, daquilo acolá pra cá, não reagem a isso dessa maneira. Quer dizer, o conjunto probatório é frouxo. Então você está dizendo que o Lula não deveria estar preso. Está dizendo que não há evidências de que ele cometeu crime. Então é difícil, é uma posição difícil. Ser o Ciro definitivamente não deve ser fácil. Madureira pede passagem aí, vai lá, Madu. O Ciro Gomes me parece uma espécie da Amélia, aquela mulher de verdade, aquele samba do Mário Lago, né, que suportava Ataúfo Alves e Mário Lago. Ele acabou de... Isso, Ataúfo Alves e Mário Lago. Lembrava só do Mário Lago, mas enfim, a Amélia é um clássico, né? Suportava todas os penares, né? Suportava tudo, porque o Ciro Gomes acabou de levar uma chifrada monumental do PT, do Lula, né? Saiu descadeirado, acabou praticamente com a candidatura dele. E ele ainda, né, tem a capacidade, evidentemente, com interesses eleitoreiros, né, de defender o Lula. É inacreditável. Só mesmo uma grande Amélia, ele que se diz um cabra macho, né? Aliás, é curioso isso, né? Essa retórica, né? O frouxo versus o cabra macho. Isso é um troço machista, um troço superado do século XX. É isso que ele propõe, né, para ser presidente da República, com esse tipo de discurso. Faça-me o favor. E com relação ao SP Ciro, né, é curioso, porque esse troço não para em pé. Qual é a ideia? A ideia é que o governo brasileiro vai comprar todas as dívidas, né, das pessoas físicas endividadas, né? Então ele vai ter que honrar essas dívidas. Ele vai transferir para os bancos públicos, Madu, como linha de crédito, mas não como... não como comprante. Não, através de títulos públicos. Vera, não tem jeito. Isso aí é através de títulos públicos. Ou aumentando o endividamento do Estado, aumentando a taxa de juros, ou então aumentando o imposto. Quer dizer, tirar de um bolso para botar no outro. Isso é um papo furado. Isso não para em pé um segundo, esse negócio. Você veja só, Vera, que o que domina hoje o debate eleitoral é populismo de quinta categoria, né? Coisa feita nas coxas. Não é nem bem feita, é mal feita. Esse negócio não para em pé um segundo.